A gente volta a falar do pedido do Ministério Público Federal para que o ex-presidente Lula saia da prisão na Polícia Federal e vá para o semiaberto, usufruindo do benefício de progressão de pena. Conversamos agora com Fernando Ideu, que é professor de Direito Processual Penal. Olá, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde a todos, sempre um prazer falar com vocês. Fernando, uma dúvida inicial. A juíza ainda não autorizou a progressão de pena, mas ela pediu um parecer da defesa. Em que momento que a defesa vai se manifestar sobre tudo isso? Porque até então que tem um pedido de procuradores. Isso, a defesa vai se manifestar agora na sequência. O próximo ato desse processo é a manifestação da defesa. Eu acho que esse é um capítulo importantíssimo na história da Lava Jato, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que já há quase uma década na advocacia criminal, eu nunca vi o Ministério Público pedir progressão de regime de preso. Sempre a dinâmica que acontece é ou os advogados ou a Defensoria Pública lutando por esse direito e o Ministério Público pedindo exame criminológico, exigindo a reparação do dano, dizendo que não tem vaga no semiaberto, então tem que ficar no fechado. Essa é a dinâmica do dia a dia. Isso deixa claramente exposto o caráter político desse processo, né? É uma situação que eu nunca tive nem notícias de existir na minha vida, o Ministério Público pedindo a progressão. E respondendo a sua pergunta, né, por que a juíza abriu a palavra à defesa? Porque a progressão de regime é um direito subjetivo do apenado. Ninguém pode ser obrigado a progredir de regime, certo? Então, até porque existem dois requisitos, né, para a progressão de regime. Um objetivo, que é o tempo, 1/6 da pena, e um subjetivo, que é o bom comportamento. Então, se o sujeito pode escolher ter ou não bom comportamento, é óbvio que ele pode escolher progredir ou não de regime. De novo, é uma situação única, que nunca na minha vida eu vi um réu querer continuar preso. É o primeiro caso que aqui no Brasil eu vejo dessa natureza, né? Então, é uma situação totalmente sui generis. O ex-presidente, então, ele pode recusar a progressão de pena, simplesmente? Pode simplesmente recusar. Vai ser uma coisa mais fácil e burocrática se lhe for imposta a tornozeleira. Acho que uma das possibilidades é, então você vai ter que sair e vai pôr a tornozeleira. Ele pode simplesmente falar, não quero pôr a tornozeleira e não vou sair daqui, né? Mas, né, embora haja quem... Pouca gente diz o contrário, mas tem gente que fala, não, ele é obrigado a progredir e tudo mais, se não tiver tornozeleira. Eu acho que não. Ninguém vai pegar ele na marra e tirar da cela, porque é um direito dele escolher se ele quer progredir ou não. É uma escolha pessoal dele, né? E daí, esse pedido do procurador, a manifestação da defesa, com tudo isso, a juíza vai tomar uma decisão. Vai tomar uma decisão. E eu acho que o mais importante disso tudo, né, tirando a questão óbvia de que é óbvio que isso é um caráter político, porque nunca o Ministério Público pediu a progressão antes, então uma questão menos óbvia do direito subjetivo dele, mas acho que a questão que é menos óbvia ainda, que vejo muito pouca gente dizendo, né, é sobre o porquê o Ministério Público está fazendo isso. Eu tenho visto algumas interpretações otimistas do tipo, veja, lá na África do Sul, quando o apartheid estava acabando, estava prestes a acabar, eles ofereceram para o Mandela sair, o Mandela não quis, então algo semelhante está acontecendo depois da Vaza Jato. Eu, sinceramente, gostaria de acreditar nisso, mas não penso dessa forma, não acredito que o nosso apartheid esteja acabando. O programa de hoje deixou bem claro que o apartheid está rolando e que o Lula é símbolo disso, né? O Lula é a liderança política que simboliza isso, é por isso que ele está sendo perseguido, porque ele é uma ideia, porque ele é essa ideia. Acho que o nosso apartheid está longe de acabar. Então, por que o Ministério Público pode estar fazendo isso? Questão de estratégia. Se a gente olhar os fatos, se a gente olhar algumas semanas atrás, mês passado, a gente vai ver que o Ministério Público Federal estava tentando se livrar do Lula. Vocês lembram bem, estavam querendo mandar ele para um presídio comum aqui em São Paulo, né? A intenção deles é se livrar do Lula. E isso vai acontecer se por ir para o semiaberto. Pode ser um semiaberto domiciliar, inclusive, pode ser. Só que ele só vai ficar algumas semanas, não se iludam, né? Não nos iludamos, ele vai ficar umas semanas ou meses só no semiaberto. Por quê? Porque o processo do sítio está para ser julgado. Está lá na boca do TRF4. Então, olha o movimento. Bota o Lula no semiaberto, domiciliar que seja, vai para casa, fica algumas semanas em casa e volta para a prisão por causa do caso do sítio, que é outro caso injusto, outro processo político, outro processo penal de exceção. E aí, voltando
para o regime fechado, ele vai para o penitenciário comum, não vai mais ficar na Polícia Federal de Curitiba. Então, veja, é estratégico, gente. O Ministério Público não está reconhecendo a derrota aí, não. A gente precisa refletir sobre isso, é um passo estratégico. Se o Lula assente semiaberto, ele não vai estar reconhecendo culpa, não vai, mas ele vai estar abandonando, ele vai estar deixando aí a carceragem da Polícia Federal, vindo com o semiaberto, e o próximo passo do fechado vai ser no presídio comum, e vai acabar a vida dele no presídio comum. Essa é a intenção desses caras, que não desistiram desse projeto de exterminar os inimigos, personificados aí na pessoa do Lula. Perfeito. Só para finalizar, caso mesmo Lula recusando essa progressão de pena, a juíza pode impor isso a ele ou ela também não pode impor? Olha, Thalita, se a gente pensar assim no mundo jurídico, eu te asseguro, como mestre e doutor em processo penal, que ela não pode impor um regime semiaberto, uma progressão a contragosto do réu. Mas, vendo como cidadão o que o judiciário tem feito, tudo é possível. Se ele está preso por conta de uma reforma numa cozinha de um triplex que nem existiu e ele está tanto tempo preso, né? Daí em diante, bicho, o que eles podem fazer é o arbítrio deles, né? Mas juridicamente, eu te garanto, te asseguro que não pode o réu progredir, ser obrigado a progredir contra a sua vontade. É um direito subjetivo dele, ele pode escolher. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.